Olá, na nossa conversa de hoje, a gente vai embarcar numa verdadeira jornada, sabe? Uma jornada para descobrir aquelas vozes super poderosas que, basicamente, redesenharam o mapa da literatura em língua inglesa. São escritores e escritoras que vêm de todos os cantos da Commonwealth e o resultado é um cânone literário completamente novo e fascinante. Então, vamos lá. O que é literatura inglesa hoje em dia? Por muito, muito tempo, a resposta para essa pergunta era bem simples, né? Apontava ali para um mapinha geográfico bem específico. Só que o mundo mudou. E a literatura, claro, foi junto. A questão hoje é, uau, muito maior, muito mais interessante. E aqui está o ponto central da nossa análise. O centro de gravidade da literatura de língua inglesa não é mais um lugar fixo. Ele se tornou uma espécie de constelação global, super diversa e vibrante de autores. E para que ninguém duvide do calibre de quem a gente vai encontrar, pensa só. Só neste nosso tour, vamos passar por 6 ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura. Isso, por si só, já mostra a imensa influência dessas vozes. E a gente começa essa nossa grande viagem literária pela África, um continente que nos deu alguns dos maiores titãs da literatura mundial. As obras deles desafiaram impérios e, de fato, redefiniram narrativas. Nessa primeira parada, o foco vai para duas potências literárias, Nigéria e África do Sul. São países cujas histórias, de independência, de luta por justiça, deram origem a uma literatura de uma força imensa. Os nomes que estão aqui são a espinha dorsal disso tudo. De Chinua Achebe e Wole Soyinka, a Chimamanda Adichie, Nadine Gordimer e J.M. Coetzee. Cada um deles uma voz que mudou o mundo. Olha que interessante a linhagem que a gente vê na Nigéria. Começa com um pioneiro, o cara que deu à África sua própria voz literária. Passa pelo primeiro Nobel do continente e chega a uma das vozes mais influentes do mundo hoje. E essa é a definição do Chinua Achebe. E não é nenhum exagero, viu? Com o romance dele, O Mundo se Despedaça, ele mudou de uma forma fundamental o curso da literatura global. Por quê? Porque ele contou a história africana a partir de uma perspectiva africana. Agora, o que é fascinante aqui é ver duas abordagens completamente diferentes, mas com o mesmo poder de fogo na mesma luta. A Nadine Gordimer usava a escrita dela como uma arma direta, sabe? Uma crônica social afiadíssima contra o apartheid. Já o J.M. Coetzee explorou as feridas do regime de um jeito mais filosófico, usando alegorias complexas, questões éticas profundas. Ambos ganharam o Nobel, e ambos são essenciais para a gente entender a África do Sul. Ok, vamos deixar a África para trás e cruzar o Atlântico. Nossa próxima parada nos leva para o Canadá e para o Caribe, regiões que produziram inovadores literários que exploram temas como identidade, migração e poder. E aqui a gente encontra uma mistura de vozes muito interessante. De um lado, gigantes que redefiniram a identidade literária do Canadá, como a Margaret Atwood e a Alice Munro. Do outro, autores cuja obra é um mapa de suas próprias jornadas, como Michael Ondaatje, que liga o Sri Lanka ao Canadá, e o V.S. Naipaul, que tem a escrita marcada pelas raízes em Trinidade e a vida no Reino Unido. O que une todos eles? A exploração das complexidades da identidade e do pertencimento. É simplesmente impossível falar da literatura canadense moderna sem falar de Margaret Atwood. O nome dela virou sinônimo de um tipo de ficção que vai muito, mas muito além do entretenimento. As histórias dela são feitas para provocar e, talvez mais importante, para alertar. Isso resume perfeitamente o impacto dela. Ela é uma mestra da distopia, aquelas histórias que imaginam futuros sombrios para criticar o nosso presente. Obras como O Conto da Aia viraram fenômenos culturais por causa disso. A crítica social dela é afiada, relevante e, muitas vezes, assustadoramente profética. Ainda no Canadá, a gente encontra outra ganhadora do Nobel. Uma autora celebrada pelo domínio de uma forma literária muito específica, que ela simplesmente elevou a um nível de arte que a gente raramente vê. Simples assim. Definitivo. Alice Munro é universalmente reconhecida como a grande mestre moderna do conto. Ela tem uma habilidade impressionante de capturar a complexidade de uma vida inteira em pouquíssimas páginas, com uma precisão psicológica que é de tirar o fôlego. Para a gente entender bem a obra de autores como V.S. Naipaul, é super útil conhecer esse conceito, pós-colonialismo. E olha, não é só um termo acadêmico, é a lente através da qual eles olham o mundo, sabe? Explorando as cicatrizes psicológicas e culturais que os impérios deixaram, a busca por identidade, aquela sensação de deslocamento.
Nossa viagem continua, agora em direção ao leste. Chegamos ao subcontinente indiano e à Oceania. E aqui a gente vai encontrar mestres da magia, da história, da paisagem, com histórias que são tão gigantescas quanto as terras que eles descrevem. Este trecho final da viagem nos apresenta um grupo de vozes imensas. Da Índia, temos a prosa revolucionária de Salman Rushdie e Arundhati Roy. Na Austrália, os cronistas da alma nacional Patrick White e Peter Carey. E da Nova Zelândia, uma pioneira do modernismo, a Catherine Mansfield. Cada um deles expandiu as fronteiras do que a ficção em inglês podia ser. Salman Rushdie é uma figura monumental. Tanto a vida pessoal quanto a obra dele são um testemunho da fusão e, às vezes, do choque bem violento que acontece quando mundos diferentes, religiões e tradições literárias se encontram. Aqui está a essência do trabalho dele. Ele usa o realismo mágico, aquela técnica que mistura o fantástico, o mítico com o dia a dia para fazer comentários políticos super afiados. Em livros como Os Filhos da Meia-Noite, a história política da Índia se mistura com elementos sobrenaturais, criando tapeçarias narrativas que são ricas, complexas e, como sabemos, muitas vezes bem controversas. E agora, na Austrália, a gente vê essa comparação elegante entre seus dois grandes nomes. O Patrick White, que também foi Nobel, mergulhou fundo na paisagem brutal e na psique dos seus personagens. Já o Peter Carey usa a ficção para reexaminar e, às vezes, até para desconstruir a história e os mitos nacionais da Austrália. E assim, a nossa viagem global chega ao fim. A gente percorreu continentes, conheceu vozes que não só usam a língua inglesa, mas a reinventam para poder contar suas próprias histórias. Então, o que essa jornada toda nos mostra? Acho que a grande lição é que a literatura em inglês hoje é um diálogo global vibrante, indispensável. É a prova de que uma língua que um dia foi imposta por um império, foi reapropriada, foi transformada para expressar uma diversidade incrível de experiências humanas. E talvez o mais importante é que essas obras não são só histórias, elas são lentes novas para a gente enxergar e entender o nosso mundo tão complexo. E a gente termina com um convite. Um convite à exploração. Isso aqui foi só um mapa. A verdadeira aventura literária começa mesmo quando se abre a primeira página. Cada um desses autores é uma porta para um universo único e complexo. A grande questão que fica é, por qual delas essa jornada deve continuar?